Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Normalmente, quando um orador começa uma palestra, ele geralmente deseja alguma coisa à plateia. Então é muito comum, ao iniciarmos a nossa fala, desejarmos muita paz, felicidade, saúde, assim por diante. Mas nesta noite eu gostaria de desejar, sobretudo, muita alegria, alegria de viver. Eu gostaria de desejar bom humor, porque eu acredito que o bom humor é uma das coisas mais importantes que nós podemos ter na vida. Quando nós temos alegria de viver, quando nós temos esse bom humor contagiante, a vida fica mais leve. Claro que a vida por si só, por estarmos no mundo de provas e expiações, por sermos espíritos imperfeitos, ela não é tão fácil. Nós enfrentamos diariamente dezenas, centenas de dificuldades. Por isso o bom humor é tão importante. Naturalmente, quando eu me refiro ao bom humor, eu não estou querendo dizer que a gente tenha que rir toda hora. Afinal de contas, as hienas também riem. Nós também não temos que rir de tudo, porque afinal de contas tem gente que ri da desgraça alheia. Quando nós falamos sobre o bom humor, também não estamos querendo dizer que nós temos que fazer graça com coisa séria. Tem situações na vida que vão exigir de nós uma maior seriedade. Existem coisas que até parecem engraçadas, mas não são. Eu me lembro que uma vez eu estava num estado do Nordeste, e eu estava lendo o jornal, e vi que naquele jornal havia acontecido um concurso para eleger a mulher mais feia do Brasil. E a mulher que ganhou chamava-se Maria Barata. E para vocês verem como a mulher merecia ganhar, que a sua mãe também concorreu e ficou em segundo lugar. Então, para ver que era uma família que merecia o prêmio. E aí, quando foram entrevistar a moça, perguntaram assim para ela: mas a senhora acreditava que ia ganhar? E ela disse: olha, o povo dizia. Eu não acreditava, mas o povo dizia. E aí o repórter perguntou: e quem mais lhe incentivou? Ela disse: meu marido. Meu marido disse: vá lá, meu bem, vá lá, que eu tenho certeza que você ganha. E eu ganhei. E ela estava feliz, porque o marido havia incentivado. Então é algo que não é tão engraçado assim, que nós temos que tratar com mais seriedade. E claro, quando nós nos referimos ao bom humor, também não estamos dizendo que nunca poderemos ficar com raiva, que nunca poderemos ficar de mau humor. Isso acontece, é natural. O grande problema é que na maioria das vezes nós ficamos com raiva, nós ficamos irritados por situações que não merecem a nossa irritação. Um dia desses eu estava numa fila do supermercado para passar no caixa, e um casal que estava na minha frente começou uma discussão, uma briga enorme, só porque a esposa, a mulher, não encontrava o cartão de créditos na bolsa. E o marido ficou muito bravo, ficou muito zangado. E eu fico aqui pensando, com todo respeito às mulheres, nenhuma mulher nunca encontra nada dentro da bolsa. Quer dizer, aquela irritação do marido era totalmente desnecessária. O dia que alguém inventar uma bolsa com zíper no fundo, vai ficar rico. Porque tudo que a mulher procura sempre está no fundo da bolsa. E elas têm a coragem ainda de comprar uma bolsa com 3 zíperes. Eu não sei para quê. Sempre está no último. Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo para comprovar que o que eu estou dizendo é verdade. Eu estava fazendo uma palestra na cidade de Guarulhos. Eu estava com uma amiga. Eu estava com uma dor de cabeça terrível. E eu perguntei assim a ela: olha, você não tem um remédio aí para dor de cabeça? Essa aí eu vou procurar na minha bolsa. E ela abriu e tinha um farolete enorme. Eu perguntei: mas você carrega um farolete dentro da bolsa? Ela disse: carrego. Eu disse: para quê? Para procurar as coisas que eu não consigo achar. Então isso comprova que é verdade a minha teoria. Portanto, quando nós aqui ressaltamos a importância do bom humor, é não ficarmos tão tensos, tão preocupados, tão raivosos com situações que não merecem isso. Ter bom humor, ter alegria de viver, é tentar viver a vida com leveza, é sorrir
nos momentos difíceis, é tentar até mesmo sorrir da nossa estupidez, sorrir das bobagens que nós fazemos, claro, quando não prejudicamos ninguém, porque aí não é motivo de sorrir, mas aquelas bobagens, aquelas coisas bobas que nós fazemos, quantas vezes fazemos isso e depois ficamos pesados emocionalmente, ficamos sentindo culpa, ficamos tensos e a vida fica muito pesada. Alegria, bom humor. Bom, vamos à nossa palestra agora sim. O tema de hoje, ele é bastante sugestivo, a alegria de viver Jesus. Esse tema cabe uma pergunta antes de qualquer coisa. Será que nós já encontramos Jesus? Porque ao falarmos da alegria de viver Jesus, partimos do princípio que nós já tenhamos encontrado esse Jesus. E talvez essa seja a pergunta principal da nossa palestra. E já que nós estamos falando de viver Jesus, já que nós estamos ressaltando a importância de nos encontrarmos com Jesus, poderíamos recordar, como vamos, o que está no Evangelho de Mateus, entre o versículo 22 e 33. O evangelista narra que houve um momento em que Jesus pediu que os seus apóstolos tomassem um pequeno barco e adentrassem o mar, enquanto ele ficava sozinho a conversar com o povo. O dia terminou, a noite veio, e Jesus subiu o monte para orar, e lá permaneceu orando. E narra o evangelista que os apóstolos estavam aflitos, justamente porque estava acontecendo uma tempestade, e o pequeno barco onde estavam os apóstolos estava contra o vento, fazendo com que o barco se mexesse demais e eles estavam aflitos. Jesus terminou de orar, segundo o evangelista, quase madrugada, e foi ao encontro dos apóstolos. Naturalmente, se os apóstolos estavam num pequeno barco em alto mar, Jesus caminhou sobre as águas para encontrar com seus discípulos. Quando eles viram um vulto se aproximando, e o evangelho é claro, eles ainda ficaram mais aflitos, porque imaginaram tratar-se de um fantasma. Estava à noite, Jesus caminhava sobre as águas, ainda estava distante, eles se apavoraram, eles ficaram aflitos. Foi quando então Jesus, ainda a uma certa distância do barco, disse: tranquilizai-vos, sou eu, Jesus. Nesse momento, Simão Pedro se levanta e diz ao mestre: se és mesmo tu, dá a ordem para que eu desça do barco, também caminhe sobre as águas e vá ao teu encontro. Ao que Jesus responde: vem, Simão. E o evangelista narra que Simão Pedro desceu do barco, e assim como Jesus passou a caminhar sobre as águas, mas quando ele se aproximava de Jesus, eis que veio um vento mais forte. Pedro sentiu medo e começou a se afogar, e desesperado pediu ajuda a Jesus. Ele estendeu as mãos e disse: por que duvidaste? E socorreu o apóstolo que estava se afogando. E talvez essa seja a imagem que retrata melhor como deverá ser, se ainda não aconteceu, o nosso encontro com Jesus. A caminhada até Jesus, ela é árdua. A caminhada de Jesus nos exige muitas coisas. A caminhada até Jesus é um grande desafio. Quando falamos de viver Jesus, da alegria de viver Jesus, é preciso primeiro termos a coragem de fazer esta caminhada. O tema, ele é baseado no livro E Eu Me Perdi de Mim Mesmo, e no livro da nossa querida Benedita Pimentel, Em Nome de Jesus, uma obra onde a nossa irmã Benedita fala desse caminhar ao encontro de Jesus. E quando lembramos de Simão Pedro caminhando ao encontro de Jesus, nós destacamos 3 coisas nesta caminhada. Primeiro, a caminhada até Jesus sempre será solitária.
A caminhada até Jesus sempre será sua, você com você. Por mais que você ame, por mais que você queira bem as pessoas que estão caminhando com você, por mais que você ame os familiares, aquelas pessoas que estão mais próximas, a caminhada é sempre solitária. Não há como você pegar pela mão, não há como você exigir, não há como você entusiasmar um outro coração, porque cada um de nós temos o nosso momento para amadurecer, seja através do amor, seja através da dor. Cada um de nós amadurecemos no nosso momento, e somente quando nós amadurecemos, somente quando nós entendemos que Jesus realmente é o nosso modelo, que Jesus realmente é a nossa referência, e o seu evangelho é uma proposta de cura para todas as nossas dores, somente neste momento que nós caminharemos até Jesus. Ainda que nós soframos com a dor dos nossos filhos, ainda que nós desejemos que as pessoas mais próximas, assim como nós, compreendam o valor de Jesus na nossa vida, nós não poderemos fazer nada, porque a caminhada é solitária. Todos os apóstolos estavam no pequeno barco, apenas Pedro levantou, apenas ele quis caminhar. Então aí nós já temos um problema. A nossa caminhada é solitária, e além de ser solitária, a nossa caminhada é extremamente difícil. A nossa caminhada geralmente é muito dolorosa. O evangelista Mateus afirma que enquanto Jesus orava no monte, os apóstolos estavam aflitos, porque havia uma tempestade e o barco estava contra o vento. De certa forma, caminhar ao encontro de Jesus é caminhar contra o vento. Nós vivemos num mundo ainda materialista, nós vivemos ainda no mundo imediatista, onde as pessoas, mesmo aquelas religiosas, têm um apego demasiadamente grande naquilo que é material, e quase sempre deixamos de lado aquilo que é espiritual. Não é comum amar, não é comum fazer o bem, não é comum vivermos segundo os padrões do evangelho. Então, quando alguém decide seguir Jesus, logo alguém diz: por que é que você não leva a sua cama para o centro? Você não acha que está ficando fanático? Você só pensa nessas coisas. E aí então nós temos uma série de pessoas que tentam nos convencer que nós estamos paranoicos. Óbvio que é assim, porque se nós estamos vivendo num mundo onde a grande maioria não presta atenção no evangelho, onde a grande multidão corre atrás daquilo que é material, qualquer pessoa que vá na contramão, naturalmente está indo contra o vento, e às vezes o vento contra é dentro da nossa própria família. Às vezes o vento contra que nos desanima, que faz a gente pensar em desistir, é justamente daquelas pessoas que estão mais próximas, que nos diziam assim: mas onde você vai? Eu vou ao centro assistir uma palestra. Ah, mas hoje está tão agradável para tomarmos uma cerveja, para irmos passear, para irmos no shopping, para fazermos isso e aquilo, e com isso estamos querendo dizer: Jesus fica para depois. Essa história de fazer o bem, essa história de ter uma religião, isso não é uma coisa tão importante assim, isso fica para depois, e geralmente fica nos momentos de maior dificuldade, porque quando a dor bate na nossa porta, quando tudo na nossa vida é escuridão, nesta hora, normalmente nós lembramos de Jesus, para orarmos com mais fervor. É interessante observarmos como oramos com mais fervor quando nós estamos vivendo momentos de dificuldade, porque normalmente a nossa oração, ela é muito rápida. O nosso Pai Nosso é uma velocidade impressionante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso seja feita a sua vontade, assim seja, rapidamente. Quando não, nós até fazemos mais devagar, mas não conseguimos terminar. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Quantos de nós, sejam honestos comigo, quantos de nós
já terminamos a prece de Pai Nosso no outro dia quando acordamos? Sejam honestos, isso já aconteceu, não? Sim, mas quando estamos com um problema, é impressionante como a nossa fé parece que ela cresce, então nós oramos até resolver o problema, para depois voltarmos ao normal. Essa caminhada até Jesus, ela exige fé. Observemos uma vez mais o que diz Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33, Jesus disse: vem Simão, e Simão desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Se nós prestarmos atenção nessa passagem evangélica, Simão Pedro não afundou nas águas assim que desceu do barco, ele começou a caminhar, e aí diz o evangelista, veio um vento mais forte, e nesse momento Pedro sentiu medo, e no que sentiu medo afundou. Quantas vezes nós até temos esta fé, mas aí vem um vento mais forte de uma dificuldade financeira, vem um vento mais forte de um problema familiar, vem um vento mais forte de um problema com o filho, um vento mais forte de um problema de saúde, e nós afundamos nas reclamações da incredulidade. Logo dizemos: Deus não liga para mim, não é possível, por que eu tenho que sofrer tanto? Não é possível, como é que os bons espíritos não me ajudam? E a nossa fé vai, nós continuamos a caminhada até no momento que não venha um vento mais forte. Queridos irmãos, ter fé, trabalhar no bem, fazer a caridade, quando tudo está maravilhoso na nossa vida, é muito fácil. Quando você vem para o centro e você está com muito dinheiro na sua conta no banco, quando você está com um carro novo, quando não tem nenhum problema de espécie alguma, a coisa mais fácil que tem é você estar aqui, tentando aprender com o Evangelho. A nossa fé, ela é testada justamente nesses momentos mais difíceis. Se nós conseguirmos fazer esta caminhada, aí sim, nós chegamos até o canal do YouTube do Aguinaldo, que é a ponte que liga até Jesus. Sim, é verdade, porque você vai entrar lá no canal, você vai assistir a palestra fala sobre Jesus, é a ponte que vai te ligar ao mestre. Saí bem dessa, hein? Saí bem, que eu não sabia que vinha esse slide agora, fui rápido de pensamento. Aproveitando que o slide está aqui, você digita lá Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor, e você então consegue assistir as palestras. Agora sim, por que seguir Jesus nos proporciona alegria? Por que nós escolhemos o tema a alegria de viver Jesus? Onde exatamente está essa alegria? E a gente pretende então, a partir de agora, meditarmos, refletirmos sobre isto. Talvez esse seja o primeiro motivo, porque quando vivemos o Evangelho de Jesus, quando vivemos Jesus nesse sentido, quando seguimos Jesus, aprendemos que jamais seremos abandonados pela misericórdia divina. Aprendemos com Jesus que jamais nenhuma de suas ovelhas se perderá. Que nos momentos de maior dificuldade, quando tivermos a sensação que Jesus se afastou de nós, quando tivermos a sensação que o nosso anjo da guarda não está tão próximo de nós, é preciso repensarmos esse conceito, porque não há esse afastamento. Quem se afasta, na verdade, somos nós. Mas Aguinaldo, e aí nós vamos fazer como essa moça, mas eu sofro muito e tenho a sensação que não estou sendo ajudado. Acredite, é apenas uma sensação, porque Deus está te ajudando. Disse Jesus: observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, e nem guardam em celeiros, ainda assim o vosso Pai que está nos céus as protege. Se o vosso Pai que está nos céus cuida das aves, por que não cuidaria dos seus filhos? É interessante essa imagem que Jesus usou para falar da misericórdia divina.
E aí nós colocamos ali aquele dentista muito habilidoso que está no slide, muito caprichoso, né? Para lembrar o que um amigo meu nos disse uma vez. A gente cria essa ideia de que nós não estamos sendo ajudados. Mas vocês já pararam para pensar que em algumas situações nós somos ajudados e não percebemos? Em muitas situações a espiritualidade amiga nos socorre e nós não percebemos. Por que não percebemos? Porque a espiritualidade não vai nos socorrer exatamente do jeito que a gente quer. A espiritualidade vai nos socorrer do jeito que nós precisamos ser socorridos, daquilo que vai nos fazer bem. Porque Deus, nos conhecendo, já que nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é que nós precisamos exatamente. E aquilo que nós precisamos exatamente nem sempre é aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos pode se tornar um grande problema na nossa vida. Talvez aquilo que nós desejamos pode não ser assim tão bom para nós, do jeito que nós imaginamos. E esse meu amigo contou que ele foi uma vez no dentista. E quando eu falo de dentista, eu sempre me lembro que dentista se assemelha muito, com devido respeito, àqueles torturadores da época da guerra. Nada contra dentista, mas é um horror. Eu fui uma vez fazer o implante de dente. Vocês já fizeram implante de dente? Alguém que já fez? Não façam, não façam. Olha, usa uma corega, é muito melhor, porque aquilo dói. Aquilo é complicado, aquilo é difícil, não é uma coisa fácil. Por isso que eu estou dizendo. Mas a brincadeira é o seguinte: por que eu fiz essa comparação? Claro, num tom de brincadeira. Os dentistas, além da anestesia doer, a anestesia de dentista dói muito. Porque ele dá uma anestesia aqui no céu da boca, parece que a agulha está chegando no cérebro, não é? Eu nunca vi uma agulha tão grande, porque está chegando no chakra coronário. E o dentista jura que só é uma agulha pequenininha. Rapaz, está no chakra coronário. Se a anestesia for de assim, chega no frontal. Você vai ter um problema no frontal. Como se não bastasse isso, os dentistas nos torturam. Porque você senta, vê se não é assim, se não é uma tortura. Ele manda você abrir a boca, aplica anestesia, enche a sua boca de algodão e começa a fazer pergunta. Aí você fica naquela situação ridícula. E aí, como é que vai a família? Meu Deus, será que ele não vê que não dá para responder? Você fica tenso, porque a boca já está cheia de algodão, anestesiada, e ele está fazendo pergunta. Então a tortura já começa daí, e depois vem todo o resto. E esse amigo meu me contou, para mostrar que a espiritualidade amiga, às vezes tem formas de nos ajudar, que nós não nos damos conta. E o dentista lhe avisou, ele ia fazer uma cirurgia, e o dentista avisou: olha, sua cirurgia é complicada, então eu vou começar, mas se eu não conseguir terminar, você vai ter que voltar um outro dia. E se você tiver que voltar um outro dia, eu não posso recomeçar do ponto onde eu parei, eu vou ter que começar tudo de novo. O trabalho é perdido. Ok. E aí o dentista foi trabalhando, e a coisa estava difícil. Não dava, e vai. Teve um momento, isso um amigo meu me contando, que ele sentiu que o dentista ia desistir, porque ele deu aquela respirada assim, ó. Tipo assim, não vai dar. E aí quando ele percebeu que o dentista respirou profundamente, ele orou com mais fervor. Quando ele orou com mais fervor, como ele é médium vidente, ele viu o espírito entrando no consultório do dentista. Ele ficou mais aliviado e pensou: bom, agora ele vai intuí-lo, vai envolvê-lo, né, para o processo acontecer. Mas ele disse que não. Diz que o espírito se aproximou do ouvido do dentista e cochichou alguma coisinha. O dentista respirou de novo e continuou. O espírito foi embora. E o dentista conseguiu terminar o trabalho. E aí ele ficou curioso. O que será que o espírito disse? Mas ele não podia falar do espírito para o dentista. Então ele foi discreto. Ele disse assim: doutor, teve algum momento que o senhor pensou em desistir? Ele disse: sim, teve um momento que eu pensei em desistir, que não ia conseguir. E o senhor não desistiu por quê? Ele disse: rapaz, a hora que eu pensei em desistir, me veio uma voz e disse assim: você não é homem não? Aí eu respirei. Foi a estratégia que o espírito usou. Que coisa interessante, né? E aí ele respirou mais profundamente e terminou o trabalho que tinha que terminar. Então a espiritualidade está sempre nos auxiliando. É preciso que a gente preste atenção no que está acontecendo na nossa vida, mesmo porque, e isso é importante apontar, isso é importante ressaltar,
Infelizmente, talvez por causa do nosso pessimismo, da nossa falta de fé, normalmente nós percebemos com uma certa facilidade tudo de ruim que acontece na nossa vida, mas quase nunca prestamos atenção naquilo de ruim que poderia ter acontecido e não aconteceu. Então de repente eu bato o carro e fico muito irritado e fico muito nervoso. Será que o meu anjo da guarda estava dormindo? Será que Deus não poderia ter me protegido? Estragou o meu carro. E você olha para a pessoa, não quebrou uma unha, não aconteceu nada. Será que um acidente desse não poderia gerar uma situação de machucar mais seriamente, ou até ter a perda de uma vida? Mas não aconteceu. Mas ele não olha o que poderia ter acontecido e não aconteceu. O nosso pessimismo logo vai para o lado negativo. Poxa, estragou o meu carro, eu vou gastar. Pois é, mas carro se arruma. A vida, quando se perde, não tem jeito. Então quando nós encontramos Jesus, quando nós deixamos nascer em nós essa alegria de viver o seu evangelho, nós entendemos que jamais, em hipótese alguma, o Pai nos abandona. Como se não bastasse isso, nós precisamos perguntar a nós mesmos. Isso aqui é por causa dessa moça aqui, ó. Essa moça está dizendo que precisa de ajuda. Quem de nós não precisa de ajuda, não é verdade? Quem de nós, em algum momento da existência humana, não enfrenta tempestades? Já que estamos falando tanto de tempestades hoje, quem é de nós que às vezes não atravessa um túnel escuro, onde a impressão que nós temos é que não vai ter fim? Há fases na nossa vida que a impressão que nós temos é que não tem saída, é que não tem como resolver. E nós precisamos de ajuda, mas a pergunta é: o que é que eu estou fazendo para me ajudar? Quantas vezes estamos procurando socorro fora de nós e não estamos fazendo nada para nos socorrer? Daí a pergunta do filósofo Homer Simpson: você está irritado? Antes de pedir a Deus que lhe ajude a acabar com a sua irritação, você já parou para pensar que a sua irritação pode ser uma dificuldade que você está tendo em se adaptar? Mas agora eu estou ganhando bem menos com essa crise, com essa lava-jato, os problemas financeiros do Brasil. Pois é, talvez a vida esteja querendo que você se habitue a ganhar menos, para que você, ganhando menos, não tenha tanta ilusão, e não tendo tanta ilusão, você possa se dedicar mais ao bem. Hoje eu lia no livro da doutora Lourdes Possato. Ela escreveu um livro intitulado Inteligência Emocional e Autoestima, e ela tem uma frase que eu achei assim incrível. Em um trecho ela diz assim: a desilusão é a visita da verdade. A desilusão é a visita da verdade, porque nós nos iludimos com aquilo que não é real, nós nos iludimos com aquilo que não é verdadeiro, nós nos iludimos com aquilo que não vai nos fazer bem, e quando vem a desilusão, é porque a verdade bateu na nossa porta e está nos convidando a pensar melhor. Então eu tenho o direito de pedir ajuda a Deus, mas eu preciso elaborar essas questões. Será que eu não estou tendo dificuldade em me adaptar? Será que quando eu acho que a minha vida está amarrada, nem sempre ela está amarrada por macumba, por trabalhos feitos? Porque logo nós pensamos isso: olha, a minha vida está amarrada, fizeram um trabalho contra mim, vou levar uma camisa minha para aplicar passe lá no centro. E eu acho isso tão engraçado, a pessoa levar a camisa para tomar passe. Outro dia a pessoa me perguntou: Aguinaldo, eu posso levar minha camisa para dar um passe nela lá no centro? Eu disse: pode. E como é que você acha que vai ficar? Eu disse: você ou a camisa? Ele disse: você vai ficar do mesmo jeito. E a camisa vai ficar ótima, sem obsessor nenhum, com uma energia boa. Olha, uma camisa que vai ficar assim um tempão energizada. Mas a minha vida está amarrada. Pois é, vocês sabem que uma das causas da amarração na nossa vida é justamente o que está aqui: é a nossa dificuldade em encerrar ciclos, em fechar ciclos. Eu trabalho 10 anos, 15 anos no mesmo trabalho, e de repente, por uma razão qualquer, eu sou demitido, e eu vou procurar outro trabalho, e não consigo encontrar, apesar de ser um bom profissional.
E aí você começa a prestar atenção na pessoa, porque vejam, isso eu não ia dizer hoje, é para a próxima palestra. Nós vamos gravar uma palestra logo, para um evento, e esse pedaço está separado para o evento, mas eu vou falar para vocês. Nós não atraímos aquilo que nós desejamos, nós atraímos aquilo que nós vibramos. Aquilo que nós vibramos, nem sempre o que você quer é o que você está vibrando. Então você pega esta pessoa desempregada, que quer trabalho, que está buscando trabalho, só que internamente ela está assim: mas eu não podia ter sido demitido, foi uma injustiça, depois de 15 anos dedicado àquela empresa, não poderiam ter feito isso comigo, mas aquele meu patrão, que inclusive era meu amigo, ele vai ver, nada vai dar certo na vida dele, ele não poderia ter feito isso comigo, o correto era eu levar ele na justiça do trabalho, e cobrar o que ele não me deve, mas só cobrar para ele ver o que é bom. Como é que a pessoa está? Ela está amarrada aonde, gente? No seu trabalho. Isso aqui sim é vida amarrada, isso aqui sim, porque ele não está vibrando um novo emprego, uma nova possibilidade, uma nova etapa na sua vida. Fechou, virou a página. É igual quando você termina um relacionamento, e se foi o outro que terminou, é um desastre. Ela vai ver, ela me paga, ela nunca vai encontrar um homem como eu, mas ela não poderia ter feito isso comigo, já devia estar me traindo, com certeza nunca me amou, mas também eu vou falar mal dela para as amigas, aquelas fotos que eu tenho, eu vou postar. Engraçado, a pessoa diz 3 meses depois, assim que eu terminei o relacionamento, eu fui ver se encontrava uma outra companhia, até hoje não consegui. Ora, é claro que não conseguiu, porque ele encerrou fisicamente falando, mas em termos de energia, em termos emocionais, ele está amarrado a esse. Se você sofre com o perfeccionismo, será que isso não é ilusão da perfeição? Preste atenção, perfeccionistas de plantão. Quando eu me preocupo muito em arrumar o que está fora, é porque eu tenho que arrumar o que está dentro e não dou conta. Então eu arrumo o que está fora, para ter a ideia, a sensação que o que está dentro está arrumado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Que mais? Raiva está ligado a desejo de controle. Quantas vezes nós perdemos a paciência, perdemos a calma, mas isso não poderia ser assim. Poderia, porque você não tem o controle. Isso é muito importante. Você não tem o controle sobre aquilo que está fora de você. Nós só temos o controle sobre aquilo que está dentro de nós. E a pessoa então fica com raiva. Por quê? Porque ela queria que o marido fosse daquele jeito, ela deseja que o filho agisse de outra forma, ela gostaria que a sua funcionária fosse daquele outro jeito. Isso é desejo de controle, e quando nós não temos os nossos desejos atendidos, nós ficamos com raiva. E a revolta por perder alguém ou algo pode ser apego. Apego. Eu perdi uma pessoa. Toda a sensação de perda, toda a sensação de vazio por uma perda, denuncia um apego. Agora eu pergunto a vocês, sejam honestos comigo, num quadro como este, o que Deus pode fazer por você? O que seu anjo da guarda pode fazer para você? Absolutamente nada. Por quê? Porque depende de você, não depende de Deus. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem reclamado muito da vida. Em algumas circunstâncias nós estamos reclamando porque não queremos sair da zona de conforto. É você que tem que fazer, não é Deus. Vocês entenderam até aqui? Tudo bem? Ok? Posso continuar? Se vocês não quiserem, eu vou continuar do mesmo jeito, que eu tenho que fazer a palestra. Com Jesus nós aprendemos que a fé pode mover montanhas. Com Jesus nós aprendemos isto. E quando falamos de fé, eu sempre recordo, na minha opinião, uma figura inapagável do Evangelho do Cristo. E por ser uma figura inapagável, o que nos chama a atenção é que ela não tem nenhum nome citado em nenhum dos evangelhos, apenas nos evangelhos apócrifos. Dos evangelistas que narraram esta passagem, nenhum citou o seu nome. Ela ficaria conhecida apenas como a mulher hemorroíça.
É impossível tocarmos no assunto fé, é impossível falarmos de fé sem recordarmos esta figura extraordinária. Porque é óbvio que todas as pessoas que foram curadas por Jesus nutriam uma certa fé. Quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, quando Jesus curou o cego, aquele cego que ele cuspiu no chão, fez lama com a própria saliva e passou nos olhos daquele cego, quando ele curou os 10 leprosos, todas as curas que Jesus fez, foi necessário que as pessoas curadas por ele tivessem demonstrado a sua fé, tanto que em várias curas que ele fez, ele disse: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. No entanto, o episódio da mulher hemorroíça nos chama a atenção, mostra-nos o que é fé, porque é a única cura que Jesus faz no Evangelho, onde não há nenhum pedido e nenhum desejo de Jesus de curar. Em todas as curas que Jesus fez, podemos ler no Evangelho, alguém pediu: Senhor, cura minha filha, Senhor, cura minha mãe, Senhor, cura o meu filho, Senhor, cura-me. Um pedido. E na grande maioria das vezes, Jesus, impondo as mãos, curava. No caso da mulher hemorroíça, não. Há mais de 12 anos, que ela tinha uma hemorragia constante, uma perda de sangue, já havia procurado todos os médicos, todos os curandeiros, todos os feiticeiros, mas nenhum havia logrado curá-la. Foi quando ela ouviu falar de Jesus. Comentavam as pessoas que Jesus era uma pessoa especial, de uma beleza ímpar. Comentavam as pessoas que Jesus possuía os cabelos à moda nazarena, dividido ao meio, caído aos ombros. Comentavam as pessoas que Jesus tinha uma fala mansa e doce. Comentavam as pessoas que os olhos de Jesus se assemelhavam a 2 faróis a iluminar o caminho daqueles que cruzavam com ele. Era impossível, comentavam as pessoas, olhar nos olhos de Jesus e continuar a mesma pessoa. Comentavam também que Jesus era capaz de curar. Disseram àquela mulher que Jesus já havia devolvido a capacidade de andar a muitos paralíticos, que Jesus já havia devolvido a capacidade de enxergar a muitos cegos, que Jesus havia até mesmo ressuscitado mortos. Então ela, movida por uma fé extraordinária, foi à procura de Jesus. E naquela ocasião Jesus estava numa praça pública, cercado por uma multidão. E é interessante lembrarmos que Jesus sempre esteve cercado por uma multidão, quando multiplicou os pães e os peixes, quando alguém lhe perguntou: Senhor, quando formos orar a Deus, como deveremos fazer? E Jesus disse-lhe: quando for orar a Deus, dizei assim: Pai nosso que estás no céu. E ali ensinou a prece de Pai Nosso. Havia uma multidão. Quando Jesus adentrou em Jerusalém triunfante, havia uma multidão, com exceção do momento da crucificação. Na crucificação também havia uma multidão, mas a multidão preferiu ficar distante de Jesus. Na hora do testemunho, Maria de Nazaré, João, que seria mais tarde o evangelista, e Maria de Magdala, a ex-prostituta, foram as únicas pessoas que ficaram mais próximos de Jesus. Os demais, mesmo os apóstolos, por medo, se mantiveram à distância. E quando a mulher hemorroísta chegou em praça pública, lá estava Jesus, cercado por uma multidão, e ela frágil. Acreditamos nós ser uma mulher muito magra, por estar perdendo sangue há tanto tempo, uma hemorragia constante. Movida pela fé, ela embrenhou-se no meio da multidão, como alguém que se embrenha no meio de uma mata para desbravá-la. É quando Jesus passava com seus apóstolos, o evangelista diz que ela estendeu a mão, e ao estender a mão, tocou as roupas de Jesus. Jesus parou e fez a pergunta. Muitos dizem que teria sido feita a Simão Pedro: Simão, quem me tocou? Simão deve ter dito para ele mesmo: Jesus deve estar maluco.
Como assim, Senhor, quem te tocou? Todos estão te tocando, a multidão lhe toca. Não, Simão, alguém tocou-me de uma forma diferente, porque eu senti que de mim desprendeu-se uma virtude. Quem me tocou? Então a mulher cai de joelhos aos pés de Jesus e diz: fui eu, Senhor, perdoa-me, fui eu que te toquei, porque sou uma miserável, sou uma desgraçada, mas eu tinha certeza que se eu viesse até o Senhor, eu ficaria curada. Jesus abaixa-se carinhosamente, levanta aquela mulher e diz: vá em paz, a tua fé te curou. Percebam, e é isso o detalhe que eu chamo a atenção, ela não pediu, ela não se acercou de Jesus e disse: Senhor, me cure, não, ela tocou as roupas, e Jesus não quis curá-la, não teve o desejo, porque quando ele parou e perguntou a Simão quem lhe tocava, e Simão lhe explicou que todos lhe tocavam, ele disse: não, de mim desprendeu-se uma virtude, ou seja, dele desprendeu-se um fluido curador, que curou a mulher, sem Jesus ter tido o desejo de curá-la. O maior exemplo de fé. Então, quando nós falamos de fé, precisamos lembrar o que já foi dito: Deus ajuda sempre. Aguinaldo, sempre. Mas será que sempre? Não há um momento? Sempre. Deus ajuda sempre. Mas e as pessoas que estão sofrendo no umbral? E aqueles que estão sofrendo no vale dos suicidas? Deus ajuda sempre. Eu me lembro de uma mulher muito pobre, vivendo uma vida miserável, sem nada o que comer. Ela estava ouvindo um programa de rádio, e o programa era ao vivo, e o apresentador disse assim: aquele que quiser ligar no programa agora, nós estamos sorteando uma cesta básica, vários alimentos, aquele que ligar agora vai ganhar. Ela não teve dúvida, vivendo aquela dificuldade, ligou para o programa e atenderam o telefone dela. Disse: olha, eu sou fulana de tal, moro na rua tal, estou ligando porque eu quero ganhar. E o locutor disse: a senhora ganhou, mas me diga uma coisa, o que fez a senhora acreditar que ia ganhar? Ela disse: a minha fé, porque o meu Deus me dá tudo o que eu quero. Tá bem, a senhora vai receber o seu prêmio, é só aguardar. Quando o locutor desligou o telefone, um tanto que descrente, ele disse assim: olha, essa mulher tem fé demais, eu vou pregar uma peça nela, eu vou testar a sua fé. E aí, então ele não arrumou uma cesta básica não, ele arrumou mais de 20, muito arroz, muito feijão, muito óleo, muita carne, e foi entregar na casa da mulher, uma caravana. E quando eles chegaram lá, eles disseram assim a ela, o locutor foi na frente, e disse: olha, está aqui o seu prêmio, nós viemos trazer. Ele disse: ah, mas eu tinha certeza que Deus ia me ajudar, a minha fé em Deus é inabalável, porque Deus ajuda sempre. O homem disse: olha, um minutinho só, eu tenho que fazer uma correção, não foi Deus que mandou. Ela disse: não. Ele disse: não, foi o diabo. Nós estamos aqui vindo entregar as coisas em nome do diabo. Ela disse: ah, meu filho, mas é assim mesmo, quando Deus quer, até o diabo obedece. Fé inabalável é essa é inabalável, sim? Então a nossa fé, a crença que Deus ajuda sempre, em alguns casos falta a nossa fé, e aqui eu chamo a atenção para o último detalhe, porque alguém pode dizer assim: pois é, Aguinaldo, mas eu tenho orado tanto, e eu ainda continuo doente, por que será? Pense assim, pode ser duas coisas, veja qual é o seu caso. Às vezes, quando uma dor demora para nos deixar, quando uma enfermidade custa ir embora, é porque nós não aprendemos tudo que deveríamos aprender com aquela dor. Quando você estiver sofrendo há muito tempo, e mesmo orando, você não consegue se livrar do problema, faça uma reflexão, pergunte à dor: o que é que você está querendo me ensinar que eu ainda não aprendi? Há uma outra possibilidade: se você tem orado com fervor e ainda assim continua doente, reflita. Eu vou dizer uma coisa agora que dói, mas eu tenho que dizer: às vezes a doença é a cura. Às vezes a doença é a cura. Quando Jesus afirmou
eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele não falava dos doentes do corpo, ele falava dos doentes da alma. Então talvez aquela enfermidade que nos machuca tanto, está curando o nosso espírito, é uma possibilidade. Vocês entenderam? Sim. Com Jesus aprendemos que Deus não castiga. Eu tenho dito às pessoas que sentem muita culpa, e o problema da culpa, talvez o maior problema da culpa seja o seguinte: todo mundo que sente culpa vai se punir, e às vezes essa punição acontece de uma forma inconsciente, há uma autossabotagem, porque é óbvio que se eu me sinto culpado, eu preciso pagar o meu erro, eu preciso sofrer, e a pessoa entra num processo chamado autossabotagem, como se nada na vida dela desse certo. Claro, ela está se punindo, a gente precisa pensar sobre isso. E quando eu converso com uma pessoa que está se culpando muito, eu levanto a seguinte indagação com ela: minha filha, mas se Deus que é Deus, se Deus que é o nosso Criador, se Deus que é o nosso Pai não está lhe culpando, quem você acha que é para se culpar tanto assim? Mesmo porque, eu não vou dizer na maioria das vezes, mas em grande parte das vezes, nós não temos tanta culpa como achamos que temos. Porque nós deduzimos que há uma culpa quando fazemos o mal, sabendo que aquilo é o mal. Quando prejudicamos, querendo prejudicar. Quando há uma má fé, quando há um desejo de prejudicar o outro. Porém, analisem bem, na grande ou na maioria das vezes, nós erramos tentando acertar, sim ou não? Vocês concordam comigo? Nós tentando acertar, a gente erra, não é assim? Se eu estou tentando acertar e eu erro, não há culpa. Ora, por que não há culpa? Porque o meu desejo não foi fazer o mal, o meu desejo foi tentar acertar, e nessas tentativas, como eu sou ser humano, eu errei, e não há culpa para ser paga. Vocês entenderam? Eu me lembro que uma vez eu atendi uma senhora, uma jovem senhora, de mais ou menos 65 anos, e depois de algum tempo fazendo terapia com ela estava assim mais íntima, porque é difícil quando a pessoa não conhece o terapeuta, ou mesmo quando você vai no centro conversar com uma pessoa, você não conhece aquela pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, você falar da sua vida, você expor a sua vida. E eu fui conversando com ela e depois ela se abriu, ela disse: olha, Aguinaldo, eu carrego uma culpa muito grande, eu carrego uma culpa que tem destruído a minha vida. Eu disse: mas qual é a sua culpa? Eu posso falar? Eu digo: você deve. Vejam, ela tinha 65 anos, diga, qual é a sua culpa? Ah, Aguinaldo, há muitos anos, há muito tempo, eu cometi um aborto. Falei: quantos anos exatamente a senhora tinha? 14. Eu digo: a senhora está com 65. E a senhora está carregando essa culpa até hoje? Ela disse: estou. Eu disse: meu Deus, que tragédia. A mulher tinha deixado de ser feliz, ela tinha deixado de ter outros filhos, ela tinha abandonado o marido, que era uma relação que poderia ter dado certo, por causa de uma culpa que ela não tinha do jeito que ela pensava. Com 14 anos, engravidou. O homem que a engravidou disse assim: eu não assumo nada, se você quiser você tem um filho sozinha, estou indo embora, e desapareceu. E o pai disse assim para ela: se você tem um filho eu te expulso de casa, porque filha minha não vai ser mãe solteira. Com 14 anos, que experiência tem uma criatura dessa? Imagine você com 14 anos, quase uma criança, se vendo numa situação dessa, e ela não tendo outra alternativa, ela cometeu o aborto. Eu não estou dizendo que ela não teve a sua responsabilidade, ela teve, mas não tão grande como ela imaginava. Quase uma criança de 14 anos, o que é que sabe da vida? Uma menina de 14 anos, pressionada pelo pai, pressionada pela família e abandonada pelo namorado. E eu disse: minha filha, para que você carregou essa culpa tanto tempo assim? Você tem a sua responsabilidade, mas já poderia ter resolvido isso de outra forma. Quantas vezes a gente fica sofrendo por coisas que a gente não precisaria sofrer, não é verdade? Sim ou não? Ai, o meu filho saiu para ir comprar remédio para mim na farmácia, bateu o carro e quebrou o braço, é tudo culpa minha. Por que eu fui pedir para ele comprar remédio para mim na farmácia? E ela fica culpada, até o rapaz tirar o gesso.
Mas é muita prepotência. Sabe o que é isso? Prepotência. Isso é arrogância. Minha amiga, o seu filho iria quebrar o braço, indo comprar o remédio para você ou indo fazer outra coisa. Você não tem poder sobre isso, tá? Vamos pensar a esse respeito. E aqui tem uma mulher se sentindo muito culpada, né? E aqui a gente colocou, apesar da gente já ter falado sobre isso, se você procurar na internet, no canal do YouTube, se você se inscrever lá, para você entrar no canal, você vai ver uma foto minha que eu estou lindo. Não é Photoshop, não é Photoshop. Esse negócio que diz que é Photoshop a foto, não é. Isso aí é intriga da oposição. Eu estou ali no natural. Vocês vão ver uma foto minha bem bonita, ali você entra no canal. Então nós já falamos sobre isso. Mas assim, só para a gente reforçar, ó o prejuízo da culpa. Eu já disse, eu vou para a autopunição, eu brigo comigo mesmo, eu não resolvo o problema. E tem um quarto problema que eu acho que a gente nunca parou para pensar. Sentir culpa é cômodo. Sentir culpa me faz permanecer na zona de conforto. Porque o livro dos Espíritos esclarece que quando você erra, depois do erro vem um arrependimento, seguido da culpa. E depois do arrependimento e a culpa vem o quê? A reparação. Então, se eu me sinto muito culpado, eu fico naquela, mas eu sou um miserável, eu tenho que sofrer muito, eu sou um infeliz, eu mereço ir para o inferno. Olha como é cômodo isso. Eu sou um miserável, está tudo certo, está tudo bom, vá reparar. Se você errou, vá reparar. Se alguém que está aqui presente tem algum inimigo por aí, vá pedir perdão. Vá pedir perdão, não demore, não demore. Uma vez um amigo me disse assim, ele estava desabafando, sabe? Eu achei impressionante o que ele me disse. E ele me disse isso com lágrimas nos olhos. Ele me disse assim, olha Aguinaldo, eu tive filhos muito cedo, mas eu só me dei conta que era pai quando eu fui dar um abraço no meu filho adolescente. Ele me disse assim, cara, o mico. Eu sempre admirei meu pai, mas eu só me dei conta que tinha que dizer a ele que eu o amava quando ele já havia morrido e eu não tinha mais como fazer isso. Eu também me casei muito cedo, mas só descobri que amava minha esposa 20 anos depois do casamento, quando ela já havia se apaixonado por outro homem. Não demore muito para perdoar e para pedir perdão. Está aqui, para quem sente muita culpa, mais uma passagem evangélica. Nesta passagem, os doutores da lei haviam preparado uma armadilha para Jesus, porque uma mulher havia sido pega em adultério, e a lei determinava que toda mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Não se falava da época do adúltero, apenas da adúltera, ela deveria ser apedrejada. E quando trouxeram a mulher até Jesus, eles não estavam preocupados com a opinião de Jesus. Essa passagem, na verdade, é uma grande armadilha para o Cristo, porque é óbvio, se Jesus dissesse assim, não, ela não deve ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei da época e poderia ser preso. Mas se Jesus dissesse, sim, se ela foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Nesse caso, Jesus está indo contra aquilo que ele pregava, o amor, o perdão, a misericórdia. Senhor, esta mulher foi pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada. O que é que o senhor acha? Olha que armadilha bem montada. Jesus olha o povo e diz a frase célebre, que até hoje ecoa da nossa consciência: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E naturalmente todos deixaram as pedras e partiram, a começar dos mais velhos, porque se deduz que tinham mais pecados. Nessa hora eu fico muito feliz de ainda ser muito jovem, porque naturalmente tenho menos pecados. Não que seja muito evoluído, é que não deu tempo de fazer tantos ainda. É isto. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Isso não quer dizer que eu não vá assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não é responsável pelos seus erros. Você tão é que vai ter que reparar. Mas sentir culpa, remorso, não vai te levar a lugar nenhum. Vá reparar o que você fez de errado. Com Jesus, aprendemos a não nos distanciarmos da dor alheia. Fantástico isso.
a falta de paciência que nós temos para ouvir a dor alheia. Vocês já perceberam que normalmente nós não paramos para ouvir ninguém? E mesmo nas vezes que nós damos a impressão que estamos ouvindo, nós não estamos ouvindo, nós estamos loucos para parar de falar, para a gente começar. Sim ou não? E quando nós estamos ouvindo, nós estamos loucos para parar de falar, porque a gente não aguenta mais. Então nós temos hoje muitas pessoas que falam, mas poucas pessoas que ouvem. E quanto é importante ouvir a dor de alguém. Eu me lembro que um dia desses, isso já faz um bocado de tempo, foi nesse dia que eu percebi o quanto é importante parar para ouvir quem quer falar da sua dor. Nós sempre estamos com pressa e não paramos. Eu fui orientado, isso é uma orientação dos espíritos, não é porque eu quero. Eu fui orientado a não fazer entrevistas, atender as pessoas, conversar com as pessoas, fazer comentários do Evangelho, fazer palestra no dia da cirurgia espiritual. Porque toda a energia tem que ser canalizada para a cirurgia. Então eu chego, tomo cuidado de não chegar muito cedo, poucos minutos antes, para logo entrar na sala e começar o trabalho de cirurgia espiritual, em parceria com os espíritos. Mas aquele dia eu cheguei um pouco mais cedo, porque eu tinha algumas coisas para fazer, e logo chegou uma senhora desesperada, e um pouco inconveniente, e ela me procurou, eu estava aqui arrumando umas coisas, disse: eu preciso falar com o senhor. Eu disse: mas eu não posso falar com a senhora. Não, mas eu preciso muito falar com o senhor. Eu disse: sim, eu entendo, mas me procure um outro dia, porque eu não posso. Não, mas é muito grave o meu problema, eu preciso falar. Eu entendo, minha irmã, mas agora eu não posso, daqui a pouco eu vou começar um outro trabalho. Não, mas deixa eu falar só um pouco. Minha irmã, por favor, mais tarde. Mas o senhor sabe o que é? E ela foi falando, e eu não consegui interrompê-la, porque aí ela não parava de falar, e eu não consegui interrompê-la para dizer que ela não podia falar. Então eu fiquei esperando uma brecha que ela parasse para respirar, pelo menos, porque ela vai ter que parar para respirar, porque ela foi falando, ela vai desmaiar de falta de ar, né? E ela falou, quando ela parou, eu disse, aí quando eu fui dizer: minha irmã, eu não posso lhe atender, ela disse assim: muito obrigado. Eu disse: do quê? De ter me ouvido. Mas a senhora não quer uma orientação? Eu nem preciso. Na verdade eu queria me desabafar. Olha, o senhor sabe que eu estou mais leve? O senhor sabe que eu estou indo embora assim mais tranquila, como foi bom falar. E ela saiu feliz, nem um passe precisou tomar. E às vezes, você nem tem que dizer nada, é só emprestar os seus ouvidos. A gente precisa prestar mais atenção nisso, parar para ouvir as pessoas. Muito bem, nós estamos nos aproximando do final. Fica aqui algumas sugestões. A primeira que eu dei: nunca perca o bom humor, deseja a mudança em nível profundo, cuidado com a mudança instantânea e sem esforço, e o mais importante, não se distancie da referência. Bom, agora sim nós vamos encerrar. Eu citei no início da palestra Dona Benedita Pimentel. Dona Benedita Pimentel é um espírito muito querido, é uma amiga, é uma irmã, é uma segunda mãe, porque é um espírito que me acompanha desde há muito tempo. E uma vez eu brinquei com ela, ela me disse assim, isso há muitos anos atrás, ela me disse assim: meu filho, eu estou próxima de você, porque nós já nos conhecemos no plano espiritual, antes de você reencarnar. E eu, muito arrogante, disse assim: é mesmo, Dona Benedita, nós estudávamos na mesma colônia espiritual? Ela disse: não, eu lhe conheci quando eu lhe resgatei das zonas umbralinas. Eu disse: ah, bom. Né? E resolvi não tocar mais nesse assunto. Eu achei assim que a colocação dela já era suficiente e não toquei mais no assunto. Então Dona Benedita é um espírito querido, e no livro Em Nome de Jesus há um capítulo, se não me falha a memória, o segundo ou o terceiro capítulo, que ela vai falando sobre Jesus, e ela vai falando de nós e de Jesus, de nós e de Jesus. E eu separei essa mensagem, são 2 slides, porque eu quis trazer todas as colocações da Dona Benedita, e nós encerramos com essa belíssima página que está no livro Em Nome de Jesus. Dona Benedita diz assim: eu, o aluno, ele, o mestre; eu, o viajante, ele, a bússola; eu, alguém à procura de si mesmo, ele, a seta indicando o caminho; eu, um náufrago perdido no mar do materialismo, ele, o salva-vidas que salva almas; eu, a dúvida, ele, a certeza absoluta; eu,
um dos filhos de Deus, ele, o irmão mais velho e experiente. Eu, um espírito em busca da perfeição, ele, a perfeição. Eu, alguém que muitas vezes não sabe lidar com problemas, ele, a solução para todos os problemas. Eu, um ser cheio de dúvidas, ele, a resposta para todas as perguntas. Eu, um operário construindo um edifício chamado amor, ele, o edifício pronto. E esse é o nosso Mestre Jesus, a nossa referência. Que esse Mestre, que esse amigo, Jesus, nos abençoe agora e sempre. Muita paz e muito obrigado.